Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre a Escravizaura do Bernardo Guimarães. Este daqui então é um romance que eu resolvi reler para poder falar um pouquinho dentro daquele meu projeto da história da literatura brasileira e pensando nesse romance como um exemplo do romance regionalista que nasceu lá durante aquela ideia da ânsia topográfica que era própria do nosso romantismo. Este daqui é um romance que ele foi publicado entre 1875, que era uma época muito importante, não só dentro da perspectiva romântica e literária do Brasil, mas mesmo na perspectiva política, porque é nesse momento que começa a se articular uma série de discussões sobre a questão da libertação dos escravos. E justamente se aproveitando desse tema abolicionista e mantendo um diálogo com todo um sentimentalismo que era próprio da cultura romântica, o Bernardo Guimarães escreve então aqui a Escravizaura, que é talvez o símbolo máximo dentro da nossa prosa quando a gente pensa na literatura abolicionista, enfim. E é muito curioso porque, apesar de estar nesse lugar máximo quando a gente pensa na prosa, né, equiparando-se ali, por exemplo, ao Navio Negreiro, do Castro Alves, e a toda uma série de outras obras que falavam da questão, que criticavam a questão da escravatura. Apesar disso, esse daqui é um romance que ele é muito peculiar ao tratar desse assunto. Primeiro, porque ele não é um romance que visa descrever essas agruras pelas quais passavam os escravos. Longe disso, ele se centra em um problema que é um problema de ordem sentimental e não social, como seria esperado de um romance com essa temática. E o segundo motivo pelo qual ele é muito peculiar é porque a Isaura, que é a escrava aqui do título, ela é branca. Então, ou seja, destoando de tudo aquilo que seria esperado de um romance que trate dessa questão naquele período. Mas ainda assim, por ser esse símbolo máximo dentro desse tipo de literatura, e para dialogar com o que eu disse lá em um vídeo, em algum momento do passado desse projeto, quando eu fui falar lá do Castro Alves e do condorismo, eu achei muito mais interessante falar de livros como o Escravizaura do que, por exemplo, sei lá, com alguns livros do José de Alencar, apesar do Alencar ter um refinamento estético muito interessante, às vezes muito mais interessante até do que o Bernardo Guimarães aqui neste romance. Não estou falando que esse romance aqui é ruim. Longe disso, é um romance que eu gostei bastante desde a primeira vez e gostei de reler agora. Por ser um romance que dialoga muito com essa tradição romântica, o que você tem aqui, e o que eu já disse em algum vídeo aí para trás, é que os personagens eles são tipos. Então, você lê e logo a primeira descrição que você tem do Leôncio, você já sabe que ele vai ser o vilão. A primeira descrição da Malvina, você já sabe que ela vai ser uma mulher assim. A primeira descrição da Isaura, do Álvaro, etc, etc. Você percebe como que vão ser as ações desses personagens, porque eles não existe um desenvolvimento deles à medida em que o romance avança. Então a mocinha vai ser a mocinha, o vilão vai ser o vilão, o herói vai ser o herói para o resto do romance. Mas enfim, lembre lá, isso pode parecer algo ruim quando a gente já passou pelo realismo, pelo modernismo, etc. Neste momento aqui, isso era o padrão para que se pudesse ler, certo? Mas enfim, eu gosto desse romance também, não só por conta desse lugar privilegiado que ele ocupa dentro da prosa nesse momento, mas por conta do diálogo que ele estabelece com uma série de tradições. Se você for pegar o mote central aqui da história, que é a história de uma mocinha que é a empregada da casa ali, mas que é acolhida no seio familiar por uma senhora muito bondosa que acaba morrendo, e essa mocinha passa a ser assediada pelo filho dessa senhora, isso é algo que já vinha desde lá do primeiro romance, né? Quando a gente pensa no Pamela, do Richardson, você é um romance epistolar e você tem exatamente essa história, só que a Pamela não era uma escrava, ela era ali a empregada da casa e ela passa exatamente pelas mesmas coisas que a Isaura passa aqui. Então, e essa ideia toda de que apesar desse sofrimento imposto a ela, ela luta pela própria honra e ela resiste bravamente para que no final ela seja recompensada, tudo isso é algo que faz com que esse livro dialogue lá
desde o primeiro romance romântico que a gente tem notícia, ou pelo menos segundo alguns estudiosos. E você tem também o diálogo deste romance dentro da própria tradição regionalista que começou com Alencar. Tanto que, porque essa tradição regionalista dizia respeito a livros que se passavam no rincão do país, então era um lugar quase inacessível. Você tem essa ideia de um distanciamento temporal, porque este livro aqui, logo a primeira frase do romance era nos primeiros anos do reinado do senhor Dom Pedro II. Então você já tem um distanciamento temporal de 35 anos aí, mais ou menos, né? Porque rei Dom Pedro II, 1840, mais ou menos, aquela coisa toda. Enfim. Então, você tem esse distanciamento temporal, você tem esse distanciamento geográfico, e tudo isso vai, de certo modo, interferir até mesmo na chegada do progresso a esse lugar aqui. E essa ideia do progresso era algo extremamente criticada pelos regionalistas, como eu disse no meu vídeo anterior a esse. Porque você tem essa ideia de que o progresso ele é um símbolo da influência europeia na cultura brasileira. Uma vez que eu quero falar do Brasil puro, eu não posso falar do progresso. E daí você tem esse distanciamento que vai, de certo modo, dialogar bastante com a tradição que existia aqui neste momento. Então, pensando nesse diálogo com uma tradição que diz respeito não só a essa literatura universal, mas mesmo a essa literatura regionalista, é dito o seguinte no segundo capítulo do romance. No fértil e opulento município de Campos de Goytaquazes, à margem do Paraíba, a pouca distância da vila de Campos, havia uma linda e magnífica fazenda. Então veja que aqui você tem um dado muito curioso que você tem a descrição de uma geografia local ali, né? Você tem Campos dos Goytaquazes, que é um lugar que ficava no extremo norte ali no extremo norte não, mas enfim, ao norte do Rio de Janeiro, ou seja, era um lugar que já tinha esse difícil acesso. Para além disso, você tinha o fato de que essa fazenda ficava depois de uma floresta, no pé de uma colina. Então há toda uma descrição desse lugar, que é uma descrição que fica banhado ali pelo Rio Paraíba. Tudo isso acaba fazendo com que haja um diálogo entre esse romance e, por exemplo, lá o Tronco do Ipê do José de Alencar. Eu acho que enfim, eu não sei se você se lembra, se você já leu o Tronco do Ipê, mas você tem lá: as águas majestosas do Paraíba regavam aquelas terras fertilíssimas cobertas de abundantes lavouras e extensas matas virgens. Tudo isso faz com que o leitor daquele momento olhe para este livro e o insira dentro de uma tradição que remonta lá ao nome máximo dentro dessa literatura regionalista, que era lá o José de Alencar. Então veja que esse é outro dos motivos pelos quais eu gosto bastante aqui deste romance, porque ele, de certo modo, já desde o início, ele já aponta qual vai ser a direção que ele vai assumir esteticamente dentro aqui dessa tradição romântica. Mas enfim, do que é que vai falar então este romance? Ele vai falar da história da Isaura, que é uma escrava, filha de uma moça chamada Juliana. A Juliana era escrava dessa mesma fazenda aqui em que a Isaura mora. E ela a vida toda foi assediada constantemente pelo comendador Almeida, que hoje é o dono aqui da Isaura. Muito bem. Só que a mãe da Isaura sempre resistiu muito a todo aquele assédio, e apesar disso ela sempre se entregou ao capataz. Ela sempre manteve um relacionamento amoroso com o capataz da fazenda, que era lá o Miguel, e desse relacionamento acaba surgindo então lá a Isaura, que por ser filha de um branco acaba sendo também uma escrava branca. Então, tal qual a Pamela lá do Richardson, a Isaura, desde o início da vida, ela sempre foi criada na Casa Grande, ela sempre foi acolhida pela senhora ali da Casa Grande, pela senhora de escravos, e por conta disso, então, ela recebeu uma educação própria de uma moça livre. Então, ela sabia falar francês, inglês, alemão, italiano, sabia bordar, sabia pintar, sabia tocar piano, cantava como ninguém, era linda, tinha a pele da cor do marfim, toda aquela coisa, aquela série de atributos próprios das figuras românticas dentro da nossa literatura. Só que o que acontece? Acontece que essa senhora da casa um dia morreu. E a Isaura, então,
passa a ser propriedade do dono dessa fazenda, que é o mesmo comendador Almeida que outrora havia, enfim, assediado constantemente sua mãe. Por conta disso, já começa a haver ali uma certa tensão no ar sobre qual que vai ser o destino da Isaura. Só que o Comendador Almeida ele não vai ser o grande vilão da história. O grande vilão da história vai ser o Leôncio, que é o filho do Comendador Almeida. E a gente fica sabendo, logo assim que o Leôncio aparece, é feita toda uma descrição de como que ele é, não só física, mas mesmo psicologicamente. E a gente fica sabendo que desde muito novinho ele sempre foi uma pessoa muito ruim, que fazia tudo para conseguir aquilo que queria e todo aquele tipo de coisa. Por conta disso, você já começa a perceber que o Leôncio é que vai ser o grande, digamos, a grande pedra no caminho da Isaura. O Leôncio ele é casado, ele se casou por interesse, e esse interesse financeiro que movimenta as ações do Leôncio vai ser determinante para o desfecho do romance, mas enfim. O Leôncio, então, ele se casou com uma moça chamada Malvina, e essa Malvina, no início, ela olhava para Isaura com uma certa complacência, mas à medida em que o romance avança e que ela começa a perceber que há um envolvimento, enfim, afetivo entre muitas aspas, tá? Quando ela começa a perceber que o Leôncio tem um interesse sexual pela Isaura, ela começa a nutrir um ciúme quase que doentio ali. E justamente por conta disso, ela acaba olhando pro Leôncio e fala assim: olha, ou você manda, ou você liberta a Isaura, ou eu vou embora daqui dessa casa. O Leôncio, por um certo tempo, consegue ali, enfim, botar uns panos quentes na situação toda, só que a Malvina acaba indo embora de volta para casa dos pais, e daí o que acontece? O Leôncio se vê livre para poder fazer aquilo que ele quisesse com a Isaura, sem ali o impedimento de ninguém. E daí é muito engraçado porque tem uma certa página aqui, nessa minha edição, isso está na página 63, mas é o início logo do capítulo 9. É dito o seguinte: Leôncio, impaciente e com o coração ardendo nas chamas de uma paixão febril e delirante, não podia resignar-se a adiar por mais tempo a satisfação de seus libidinosos desejos. Vagando daqui para ali por toda a casa como quem dava ordens para reformar o serviço doméstico, que daí em diante ia correr todo por sua conta, não fazia mais do que espreitar todos os movimentos de Isaura. Então a gente fica sabendo que, e é muito curiosa a maneira como o Bernardo Guimarães trata dessa questão do envolvimento entre Leôncio e Isaura, porque ele sabe descrever muito bem como que o Leôncio vai ficando cada vez mais perturbado por essa paixão doentia que ele nutre por ela e por esse desejo incessante de tentar, então, enfim, ter alguma coisa com a Isaura, que apesar das constantes investidas do Leôncio, acaba sempre, enfim, se mantendo firme na sua posição de manter a sua honra. E isso é uma coisa também que se aproxima muito daquilo que o Richardson fez lá no Pamela. Mas enfim, o fato é que a situação vai ficando cada vez mais insustentável e o Leôncio começa, nessa loucura dele, ele começa a ficar cada vez mais obcecado pela Isaura e começa a fazer uma série de ameaças. Então fala: olha, ou você se entrega para mim, ou você vai ir pro tronco com os outros escravos. Então ele coloca ela para trabalhar na senzala, para dormir na senzala com as outras escravas, que era algo que ela nunca tinha experienciado na vida. Então a dificuldade dela está nesse não lugar em que ela passa a viver agora, uma vez que apesar de ser escrava, ela nunca tinha vivido como escrava. Então é muito curioso ver como o Bernardo Guimarães vai tratar dessa questão. Só que aí então acontece o seguinte: o Miguel, que é o pai da Isaura, foi lá e tentou comprar ali a escrava junto do comendador Almeida. E o comendador Almeida falou assim: olha, você tem um ano, você tem um prazo de um ano para poder juntar 10 contos de réis, que era uma quantia absurda de dinheiro. Só que o Miguel acaba conseguindo juntar esse dinheiro, tenta comprar a Isaura com o Leôncio dá uma série de desculpas, fala: ah não, ela é do meu pai. Quando o comendador Almeida morre, ele fala: ah não, agora eu estou muito abalado, não vou vender ninguém, esse tipo de coisa. E o Miguel então, quando fica sabendo de todas
de todo esse sofrimento pelo qual a filha está passando, ele resolve que ele vai usar esses 10 contos de réis, aqueles 10 mil contos de réis ali, para poder fugir com a filha para o Recife. Então é exatamente isso que ele faz. Em um determinado momento aqui, ele aproveita que o Leôncio tinha saído ou feito qualquer coisa, pega a Isaura, que ele fica sabendo que ela vai ser ali chicoteada, pega a Isaura e os dois fogem para o Recife. E daí é muito engraçado porque no capítulo 10 é dito o seguinte: já são passados mais de 2 meses depois da fuga de Isaura. E agora, leitores, enquanto Leôncio emprega diligências extraordinárias e meios extremos, e desatando os cordões da bolsa, põe em atividade a polícia e uma multidão de agentes particulares para empolgar de novo a presa, que tão sorrateiramente lhe escapara, forçamo-nos de vela para as províncias do norte, onde talvez primeiro que ele deparemos com a nossa fugitiva heroína. Estamos no Recife. É noite e a formosa Veneza da América do Sul, coroada de uma diadema de luzes, parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em carinhoso amplexo e a beija com amor. E por que eu resolvi ler esse livro? Primeiro, porque aqui você tem um dado muito curioso, que é a maneira extremamente habilidosa com que o Bernardo Guimarães vai contando essa história. Isso foi algo que eu comentei no meu vídeo anterior, mas vale ressaltar. Parece, em todo momento, parece que você está conversando com uma pessoa ali que está contando um caos para você. Mas enfim, eu gostei bastante desse trecho, porque nesse trecho foi a primeira vez que eu li a palavra amplexo na minha vida. E eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos e fui procurar o que era amplexo e descobri que era braço. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes nos comentários eu coloco assim: ah, muito obrigado, um amplexo. E já vieram várias pessoas me perguntar o que é um amplexo. Então veja que eu sou tão pedante que eu falo a maneira com que o Bernardo Guimarães escrevia em 1875. Mas enfim, eu não me lembrava que tinha sido nesse livro, mas enfim, é uma coisa saudosa dentro aqui dessa história. Mas o fato é que enquanto o Leôncio está lá, enfim, abrindo mão de toda a sua riqueza para poder conseguir conquistar a Isaura de volta, né? Então ele contratou um monte de gente para poder perseguir a mulher. A Isaura está lá, boa da vida, se escondendo no Recife. Na verdade, boa da vida é uma ova, né? Porque ela chegou no Recife e uma vez que ela era uma escrava fugida, ela e o Miguel acabaram trocando de nome. Então ela se tornou Elvira e ele se tornou o Anselmo. Um dia eles estavam ali andando pelas ruazinhas do Recife, quando um rapaz chamado Álvaro, que era um estudante, abolicionista, riquíssimo, herdeiro ali de uma vasta fortuna, acaba olhando para Isaura e acaba se apaixonando por ela. E a recíproca é verdadeira. Só que aí nós temos o seguinte: enquanto escrava, a Isaura ela não tinha liberdade nem para amar a pessoa que ela queria. E isso acaba sendo o grande empecilho dessa segunda metade do livro, digamos. Por quê? A Isaura e o Álvaro eles acabam ali se envolvendo amorosamente. O Álvaro acaba levando a Isaura para um determinado baile. E nesse baile tem um rapaz. E esse rapaz olha para Isaura e a reconhece como escrava fugida. Então ele escreve uma carta para o Leôncio. E é a partir dessa carta que o Leôncio vai até o Recife para tentar recuperar a Isaura. E eu não vou falar mais nada do livro. Então veja aqui. Como eu falei no meu vídeo anterior a esse, quando eu fui falar da questão do regionalismo, o que nós temos aqui é uma lógica que ainda vigorava nesse interior e que era uma lógica que não fazia mais sentido quando você ia, por exemplo, para a capital. Porque enquanto em São Paulo e no Rio de Janeiro haviam todas aquelas discussões sobre a libertação e sobre e aqueles grupos de estudantes que faziam uma série de atos contra a escravidão, no interior você tinha uma realidade totalmente diferente. E era essa realidade totalmente diferente que dizia a respeito, segundo os regionalistas, ao que era o Brasil. Porque o Brasil era esse lugar que permitia que, enquanto em um determinado ponto do país você tivesse toda aquela discussão abolicionista, em outro você tinha esse sujeito cada vez mais obcecado por uma escrava e que era apoiado pelas outras pessoas. Isso é o mais louco daqui. Porque em vários momentos você vai ter o Leôncio conversando com outros personagens e esses outros personagens vão dizer que o Leôncio está certo.
Enquanto que o Álvaro, que era abolicionista, vai ter um momento que ele vai estar conversando ali com um advogado amigo dele, e esse advogado vai falar assim, olha, você está errado, ela é escrava, ela precisa voltar lá para o dono dela, né? Vai falar para o patrão, mas não, para o dono dela. Então veja como que dentro dessa ideia de descrever essa história extremamente romântica, esse sentimentalismo todo do envolvimento entre Isaura e o Álvaro e todas as dificuldades que eles vão enfrentar para concretizar esse relacionamento dos dois, você tem esse pano de fundo histórico que, apesar de não ser o grande foco do Bernardo Guimarães, vai aparecer em vários momentos aqui. E apesar de não ser o determinante para as ações do romance, ele vai, de certo modo, dar um empurrão sempre que a coisa está arrefecendo. Então, sempre que parece que a Isaura vai conseguir se tornar uma moça livre, você tem o Leôncio voltando atrás e falando que não vai dar liberdade para ela coisa nenhuma. Sempre que ela vai lá e começa a se envolver romanticamente com o Álvaro, você tem toda aquela coisa, todo aquele desenrolar que é o Leôncio indo lá junto com a polícia para poder prender o Miguel e tentar recuperar a Isaura. Enfim, e você tem então essa pluralidade de ideias que vão sendo postas aqui neste mesmo romance de uma maneira extremamente habilidosa. Então veja que, apesar do que eu falei em um vídeo aí pra trás, de serem personagens que logo no início você já sabe qual vai ser o papel que eles vão desempenhar, é um romance muito bem elaborado dentro da proposta que ele tinha. Então, apesar de não ser o romance tão bem elaborado quanto, na minha opinião, é o Cabeleira, que é do Franklin Távora, que dentro desse período é o meu autor preferido, fica aqui então a dica desse livro como exemplo muito bem acabado, e acho que esse daqui foi um dos primeiros livros de grande sucesso dessa nova escola, digamos assim. Não dessa nova escola, mas dessa nova estética que era o regionalismo. Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Inocência, do Visconde de Tuné, e por fim vamos falar lá do Cabeleira, do Franklin Távora, certo? É isso, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!